Pronto, vamos lá. Então, assim, vamos dar um tempinho aí para o pessoal voltar, Sim. né? Para não, assim, em off, eu faço assim o exemplo do campeonato argentino. Por quê? Porque a Argentina ela tem mais ou menos o tamanho do Nordeste, né? Assim, geograficamente é diferente o modelo, né? Mas é mais ou menos o mesmo tamanho, as mesmas distâncias, né? Lógico que a gente tem uma dificuldade grande que é o lado rodoviário, as estradas, né, a coisa, mas eu acho que pode se fazer sim, que eu acho que pode nos ajudar muito. Né? Então vamos lá. Aí com depois o pessoal interessado que entrar depois, a gente pode conversar também numa live, quem sabe com outros, né, daí. Então Vamos lá. a minha ideia é fazer uma importação. Traz o campeonato que a Argentina fez nos últimos 15 anos e se tornou potência no masculino, a nível mundial, né, a nível olímpico, e elevou demais o feminino. Demais. Tanto é que chegou a ganhar a Sul-Americana do Brasil. Né? O Brasil começou a ter dificuldades nas categorias de base contra a Argentina, no feminino também. Então, foi um trabalho que eles começaram a fazer o quê? Mais ou menos no mesmo caminho que a gente está aqui discutindo, que o que falta é intercâmbio. Falta intercâmbio de competição de jogos, falta intercâmbio de arbitragem, falta Sim. intercâmbio de técnicos, falta intercâmbio de tudo se você for relacionar com o basquetebol. Que, por exemplo, no masculino, a referência hoje, que a gente acabou de citar, seria o Daniel. O Daniel é uma pessoa hoje atualizadíssimo em relação ao que se faz no basquete masculino no Brasil. Né? E ele está ali, ó, pertinho aí de vocês, mais perto do Tá. que a gente. Né? Sim, sim. Então, no feminino, tem a gente aqui, né? E a gente está tendo resultado também nas categorias de base. Então, primeiro, não dá para você fazer um campeonato no Nordeste inteiro. Então, a primeira coisa é regionalizar. E dentro dessas competições, faria o quê? Utilizaria, sei lá, uma semana em determinado local. E aí você arruma patrocínio para receber, sei lá, acho um grupo quatro, de cinco no máximo, dividir isso, né? Nos estados. Então seria aí Maranhão, Pará é norte ou nordeste? Norte, é norte, norte, Bom, norte. então Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba. Rio Grande do Norte. Isso, Pronto, Rio também. Grande do Norte. E a gente ficaria Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E a Concorda? Ou Bahia? Bahia, né? Porque aí a gente tem que ver o feminino onde está. Porque você Sim. tem que dividir isso, não importa aí, mas entenda. É você regionalizar a região. Você dividir em duas ou em três grupos que teriam o quê? Não seriam tão longe. Você podia ir com certeza num ônibus, sei lá, até numa van, dependendo. O clube que está te recebendo teria que te alojar, né? E que você podia fazer uma fase, uma semana numa cidade, no outro mês na outra cidade, e já antes pré-definir onde seria a final, né? E aí na final você pode até fazer um jogo numa cidade, num estado, e o segundo jogo na outra. Caso necessário, quem teve a melhor campanha jogaria isso espaçado. Por quê? Entre uma competição e outra, por exemplo, eu jogo quinta, sexta, sábado, domingo. Vamos embora. Daqui a um mês vai ser na tua casa. Quinta, sexta, sábado, domingo. Daqui a mais um mês, você vai fazer uma na outra cidade. São quatro, né? Na outra cidade. Um, dois, três, quatro. Aí, somando uma pontuação. E de repente você vai fazer uma final daquela região.
tá? E essa final pode ser num mês numa cidade, no outro mês na outra cidade. Aí você vai perguntar, Tonela, mas é muito longo isso. Mas o que é que a gente quer? A gente não quer manter os atletas treinando, a gente não quer manter os atletas com expectativa de jogar. Eu garanto a você que entre vamos dizer, um fim de semana para o outro, que vai ser no outro mês, esses atletas eles não vão deixar de treinar nunca. Eles vão estar querendo melhorar sempre. E a melhor coisa para os treinadores é aquela história. Fizemos aqui, eu e você e mais dois, fizemos aqui o nosso torneio. Eu fui o último colocado. Fui o quarto. Você foi o terceiro. Tu vai fazer o que nesse mês até jogar de novo? Você é técnico. Então esse é o melhor desafio que você tem para um técnico. Ele vai jogar, ele sabe que ele vai jogar 3 torneios, um a cada mês. Certo? Contra aquelas equipes. Eu fui último no primeiro. Eu vou trabalhar tanto para não ser último no segundo, nem ser último no terceiro. E aí é onde entra o pulo do gato. Em todos esses torneios, será obrigatório o trabalho de discussão de basquete entre os técnicos. Técnicos, assistentes, dirigentes. E aí cabe ao anfitrião montar uma manhã, um local legal, que os técnicos se reúnam e que debatam especificamente um tipo de problema que na região os técnicos disseram, ó, nossos problemas são esses. E aí cada técnico, em cada dia, vai expor esse assunto. Se for a coisa técnica, legal. Você pode até dar uma clínica de manhã. Cada dia, na quinta-feira, eu dou a clínica de defesa. Na sexta-feira, você vai dar a clínica de ataque. No sábado, o outro técnico vai dar sobre contra-ataque. No domingo, vai ser defesa zona. E assim por diante. Todo mundo distribui conhecimento, todo mundo vai discutir, vai levar isso e vai ter aquele aspecto de competitividade. Acabou, regionalizou, saiu campeão. No início, nesse primeiro ano, vamos fazer uma final, tá? Num local, uma final, um jogo na tua casa, tá? O outro jogo na casa do adversário. E um último jogo, numa casa que será sorteada antes de começar a competição. Porque, vamos dizer aí, não, o Maranhão não chegou na final, beleza? Não chegou na final, mas vai sediar a final. Só que quando é que você vai saber disso? Mais de 6 meses antes. Entendeu? Então, o público vai curioso para saber. E os atletas que pararam, foram desclassificados, não chegaram na final, vão lá assistir. Tenha certeza disso. Então, essa é a minha proposta. É competição. E isso pode ser feito. Aqui, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos convidar vários torneios, várias categorias. Por exemplo, a cada semana, ou a cada 15 dias, a gente vai propor um torneio, um campeonato, tá? Aqui a gente faz a Copa RD, sempre fez, que é a instituição que a gente comanda, né? Não é Roberto Dornelas, é Rosângela Dornelas, deixa eu ver, né? Então a gente faz essa Copa, procura fazer, filmando os jogos para entregar aos técnicos, fazendo estatística, premiando o reboteiro, o cestinha, o defesa, o MVP eleito pelos técnicos. Aí procura fazer o máximo possível. Mas eu acho que é interessante a gente começar a pensar em regionalizar. Aí você vai dizer, não, mas aí a tua região vai ser mais forte do que a nossa região. No primeiro ano. Ainda tem que pensar, como gestor, uma coisa que se perpetue. Por exemplo, no primeiro ano a gente fala assim, todo mundo vai se sacrificar uma hora. De repente, o cara vê, aí o jornal começa a vir, a TV começa a vir, de repente você arruma um patrocinador. Aí, de repente, você vai fazer uma final dessa, os caras indo de avião. É uma viagem de avião. O resto é ali pertinho. Verdade. É ali pertinho.
Pô, tem que começar assim, e caindo na nossa realidade. Alojamento. Alojamento, tá? O clube que, no nosso caso aqui, a gente tem 3 alojamentos, a gente pode, 60 pessoas tranquilamente, a gente aloja lá no clube hoje. Então, a gente vai tentar fazer isso. Lógico que a pandemia fez isso diminuir. Então, minha volta ao esporte também foi por conta disso. E continuar fomentando esse pessoal. Por exemplo, o meu time sub-17 que eu assumi, ele é todo do projeto. Todo do projeto. Eu não tenho nenhum atleta de escola particular. É toda escola pública, né? Lógico que agora, com a minha ida para o esporte, acredito que a gente vai começar a migrar algumas atletas de outras escolas, vão para lá. Mas, a princípio, dar a oportunidade a esse pessoal de estar tendo jogar. Eu fiz essa pergunta, Dona Nelson, porque a gente tem observado aí nas discussões dos técnicos do Nordeste essa questão das competições mais regionalizadas, dividir o Nordeste em vários grupos para que isso aconteça. Aqui no E você, Maranhão, só interromper, pode falar, só pode para falar. te ajudar no raciocínio. E se você puder, isso a gente pode fazer, essa minha competição que eu falei, nos 6 meses. Tá? 6 meses você faz tranquilamente, com tempo de se organizar, com tudo, né? Mas, assim, você pode fazer essa regionalização também no teu estado. É justamente isso que eu ia comentar com você agora, que aqui no Maranhão, quando nós assumimos a gestão em 2018, nós tínhamos basquete somente na capital. As competições só aconteciam na capital. O que, que nós fizemos? Regionalizamos. Fizemos 4 regionais, a nossa regional São Luís e Metropolitana, a regional Norte, regional Sul, a Centro e a Leste. E fizemos as várias etapas e no final do ano fazemos o Campeonato Maranhense, a fase final com os campeões de cada categoria, né? E uma outra forma também que nós fizemos e deu muito certo nesse formato que você falou foi a Copa Cidalina, né? A Copa Cidalina, hoje ela tem a sua fase estadual, que é aqui no Maranhão, e a fase interestadual, que são equipes convidadas que vêm participar. Ano passado nós tivemos a Tuna Luz do Pará, tivemos no masculino, a Tuna Luz do Pará, tivemos o ABC de Natal, né? Tivemos a presença do André Coimbra, o atleta Xuxa, conhecido aqui no Maranhão como Xuxa, que está no Pato Basquete hoje, jogando a competição por uma equipe que normalmente ele joga aqui em São Luís, que é o Jovens Maranhense. Então foi um sucesso a competição, e no mês de junho, que era para acontecer agora também, novamente no mês de junho, que é o nosso atrativo, como todo o Nordeste, as festas juninas, né? Mas infelizmente nós não podemos fazer. E para 2020 nós já tínhamos uma outra regional, a Regional Oeste. Então nós já teríamos 5 regionais dentro do estado para se fazer a fase final no mês de dezembro, né? Que nós íamos fazer em dezembro desse ano, em uma cidade da região central, que é a Vitorino Freire. Inclusive o Rafael está presente também, que é o nosso diretor lá nessa cidade, na cidade de Vitorino. Então, esse formato realmente ele consegue ter uma abrangência muito boa, e você, como você falou, tendo um planejamento, esse planejamento Isso. semestral ou anual, você consegue fazer, e é isso que os técnicos estão se organizando para tentar fazer isso agora. Tanto a nível de clubes, mas também quanto a nível universitário, né? O Shampoo, que ainda há pouco estava conosco também, está tendo uma ideia também de organizar essas competições femininas universitárias desses moldes, para que a gente possa fazer isso o ano todo. Olha, eu acho, principalmente nós do feminino, não podemos pensar só em clube. Não podemos, seria, por isso que eu digo, cair na nossa realidade. Quando eu vou falar uma clínica, fazer uma clínica para o pessoal do Nordeste, eu tenho que saber a realidade. Por exemplo, eu chego lá no clube, eu tenho 6 cintos de tração lá, 10 cintos de tração lá para trabalhar, fazer o trabalho de força, de equilíbrio com as meninas, possibilito isso. Aí o pessoal vai dizer, mas nas escolas eu não tenho nenhum. Eu digo, mas você tem câmara de ar de bicicleta? Corta o pito, você tem 10, 20 cintos de tração. E até melhor para você trabalhar, porque não fere tanto. Então, tem umas certas coisas aí que eu falo, mas eu gosto de falar isso mostrando. Essas clínicas são muito boas para você dar a teoria. Mas o ideal é você dar a teoria e mostrar na prática, né?
Então, assim, eu acho que a regionalização é uma coisa que a gente tem que pensar muito seriamente. Tá? E o principal, não só os jogos vai fazer a gente crescer, não. Esse intercâmbio dos treinadores é muito importante. Porque atleta, por exemplo, vamos lá, um atleta do Piauí, tá? Adoro o pessoal do Piauí, viu? Não é crítica, não. Tem amigos espetaculares lá. Mas, assim, um atleta do Piauí, que não tem tanta tradição no basquete feminino, de repente tem uma equipe. Um atleta dessa vai para um torneio desse, ela fica tão empolgada que no outro dia ela vai estar lá ligando para o treinador. Tio, a gente vai treinar amanhã, porque me diga um atleta que vai para uma competição fora do teu estado, quando não volta empolgado. Me diga um. Não tem nenhum, não. Isso Todos, é todos. nato. Todos. E você não pode deixar essa chama. Essa é uma chama que a gente tem que estar sempre deixando acesa, que é a vontade de jogar. E aí, esse espaçamento que eu falei, não adianta, vamos fazer um campeonato curtinho que decida ali. Não. É uma fase. Por quê? Porque os técnicos vão ter a oportunidade de mostrar o trabalho dele de uma fase para outra. Porque, por exemplo, o melhor técnico escolhido não necessariamente será o técnico campeão. Será aquele técnico que o time dele era o último colocado porque era um time que, assim, levou, sei lá, 30 pontos de todos os jogos. Na segunda fase, um mês depois, ele já perdeu de 15. Chegou na última fase, o time dele já está fazendo o jogo. Esse é um trabalhão. Ele mostrou trabalho. E essa troca de informação, né? Por exemplo, um técnico faz isso. Quando chegar no último torneio, que se ele tiver na minha chave, a primeira pergunta que eu vou fazer a ele, cara, foi que tu fizesse nesse mês ou nesses meses, tua equipe melhorou tudo. Eu vou aprender. Entendeu? Então, é isso que falta. Não é só fazer jogo para os atletas. A gente precisa sentar e discutir basquete. Tá? E a gente tem um grande problema no Brasil, que se chama nomenclatura de basquete. Nomenclatura de basquete. Por exemplo, eu chego lá, aqui é bloqueio. O que é corta-luz, então? Aqui nós temos esse problema também. Mas isso é geral no Brasil. A É gente aqui verdade. até que tem um problema menor, porque aqui praticamente a gente usa a mesma expressão. Mas tem isso. E aí, por a gente não usar, faz o bloqueio, faz o corta-luz, aí a gente não sabe, tá entendendo? Então, assim, duas coisas que a gente tem que ultrapassar internamente nós nordestinos, tá? Primeiro é preconceito, é dizer, não tem preconceito. Tem preconceito sim, tá? Por quê? Porque aqui a gente precisa deixar esse preconceito de pequenez e pensar grande. E para pensar grande, você tem que compartilhar conhecimento. É até uma frase que me disseram, eu sigo ela como, sabe, aquele fanático. Que é o quê? Conhecimento, ele só passa a ser conhecimento quando você compartilha. Porque se você não compartilha conhecimento, você vai morrer com ele, então vai virar pó. E o Verdade. pó... Então, assim, gente, ninguém descobriu o pulo do gato sozinho, não. É como a gente diz aqui no Nordeste, né? Achou a botija. Achou a botija. Achou a botija, né? Ninguém achou a botija sozinho, não. O jogo é o mesmo. Você tem que ter entendimento do jogo. Se existe um ataque, se o ataque vai ser trabalhado em pick and roll, e que nesse pick and roll, quem está fazendo o pick and roll é um chutador, qual a defesa que você vai usar? Você vai fazer o dentro, o espaço, que eu chamo aqui espaço, para esse jogador vir aqui e chutar a bola, porque o jogador não vai chegar a tempo. Ou você vai fazer o push para deixar um movimento mais rápido. Você tem que ter esse entendimento. Você fazendo assim, o jogo periférico, como é que fica?
fica mais livre, o outro time tem chute e não tem chute. É isso, esse entendimento que a gente tem que crescer. E aí é jogo, é interpretação de jogo, é experiência, e a gente precisa ter o jogo. Por nossos atletas, quanto mais jogar, melhor. E aí eu uso o incentivo para os técnicos da competitividade técnica. Se eu pudesse fazer isso, eu tenho certeza que quando acabasse a competição, o pessoal, Dornelas, tu tem razão. Porque a melhor coisa do mundo é você ser provocado. Pelo menos para mim. É lançar um desafio para você. Tá? E o desafio é mostrar o teu trabalho em evolução. Então, dá tempo a você de treinar. Primeiro, dá a você aquela vontade do atleta, no dia seguinte, chegar de viagem, já pedir treino no outro dia. Isso acontece, todo mundo faz. As meninas, principalmente, fazem isso. Tá? Querem já treinar no outro dia. Né? Então, isso é bom para a gente. Né? Isso é bom para a gente. E aí, de repente, você vai modificando o teu trabalho, você vai ter condição. Porque hoje é muito fácil, você pega um celular, bota no tripé, você grava o jogo todo, bota na internet, todo mundo tá vendo. Não é verdade? É verdade, é verdade. Então, não precisa fazer feito eu. Eu comecei aqui, era aquelas máquinas de filmar, botava no ombro, pesada, depois me mostraram o tripé, e assim foi. Era desse tamanho, né? Aquela fita cassete. Até tem algumas aí, brincando, que é antiga, que minha esposa ainda jogava. E a fita foi assim, era desse tamanho, né? Aquele caixotão, parecia uma agenda. Aí foi fazendo isso, ela ficou aquela gordinha, depois aquela fininha, pequenininha. Aí agora HD, agora é nuvem. Nuvem, tudo vai para nuvem. Então, assim, facilita muito. Você não vai querer ser o último de novo. Então, você vai trabalhar, você vai buscar. Porque a gente também precisa provocar os treinadores a se atualizar. E eu acho assim, não adianta você ficar no pé. Vai lá estudar, vai lá ver jogo. Não, bota ele numa competição. Bota numa competição. A mesma coisa com o atleta. Então, eu não vejo a gente, às vezes, que fica reclamando muito e agindo pouco. A gente precisa agir mais, como vocês estão fazendo aí. Você falou aí um belo trabalho que vocês estão fazendo de interiorização. A gente precisa fazer isso aqui em Pernambuco. Você tem uma ideia, tem regiões em Pernambuco que tem muito mais atletas em determinadas categorias do que aqui na região metropolitana do Recife. E o campeonato pernambucano é só feito com a região metropolitana. O pessoal do interior quase não chega. E eu vejo muitos atletas desses, quando tem jogos escolares, virem estudar em Recife para jogar na equipe de Recife ou da região metropolitana. Só que a gente não pode estar tirando só lá, a gente tem que estar trazendo eles para cá. Então, vocês estão de parabéns por ter feito esse trabalho aí, porque isso, olha, não é resultado imediato. Esse resultado, se vocês tiverem continuidade, vão ter muitas críticas, vão ter muito problema ainda, mas se vocês derem continuidade nisso aí, daqui a 4 anos, vocês vão ter esse retorno, e a partir daí ele não desce, não baixa mais, ele continua crescendo. Ele não vai mais regredir. Vocês têm que entender isso. Então, é questão de regionalização, questão de intercâmbio de atletas e de intercâmbio de treinadores. Não ter vergonha de falar. Pô, eu era campeão aqui das categorias todinha, eu ia lá para São Paulo e perguntava as coisas no treino. Não, por que você está fazendo essa ajuda dessa forma? Essa rotação aqui, como é que você se baseia? Essa bola de baixo, por exemplo, tem conceitos para tudo. O jogador meu, quando ele está lá no poste baixo, né, que lá embaixo, lá perto da cesta, eu obrigo as minhas meninas a marcarem pela frente. Eu obrigo, é uma das regras. Eu tenho algumas regras que eu coloco que elas têm que seguir a risca. Ali não tem mudar, é regra. E uma das regras é o pivô baixo. Pivô não, porque pode ser qualquer jogadora naquela posição. Ela está a 1 metro da cesta. O que é que se fala hoje? Agressividade na bola, na defesa. A defesa atacar o ataque. Tá? É atacar o ataque. Se você não jogar assim, você vai esperar que o outro time erre. Então vai ser um jogo de quem errar menos.
Você tem que provocar o erro. A defesa bem feita, provocar o erro. Aí você coloca. Aí, de repente, essa filosofia de provocar o erro, de fazer uma defesa agressiva, no poste baixo, onde ele está mais perto da bola, você marca atrás. Aí o que é que eu falo para elas? Quando você marca o poste baixo atrás, você vira passageiro. Não é verdade? Quem é que conduz a ação? Você fica passageiro, porque está tão perto que basta um giro bem feito, ela já finalizou. Não dá tempo de você reagir. E muitas vezes você faz a falta. Então, o que é que eu digo? Na frente dela. Ah, mas se eu colocar ela na frente, ela vai escorar e vai receber essa bola por cima. Só que você não pode esquecer que a menina que está com a bola lá que vai passar, como é que eu quero a defesa? Em cima. Então ela não vai. Esse passe tem que ser muito preciso. E aí o que é que eu digo? Marca pela frente. Lado oposto. A jogadora do fundo tem que estar dentro do garrafão. Que caso essa bola venha, ela já tem que fechar. Ela vai pegar a bola, mas ela vai ficar presa ali. Ela não vai nem mexer o pé. É essa a defesa. Aí acontece. Não, Roberto, mas ela tomou minha frente. Qual é a regra? Marcar pela frente. Ela tomou tua frente. Qual é a regra? Ela pegou a bola, dobra. E rotação pelo fundo. Então, assim, você tem que entender isso para você ir melhorando o teu jogo. Né? São regras minhas. Eu digo sempre o seguinte, outra regra. Jogador parado é jogador marcado. Então, jogador parado é jogador marcado. Então, ninguém fica parado. Fica pelo menos andando, dificultando a visão. Outra coisa, jogadora que está do lado contrário da bola não pode ficar olhando o jogo, olhando a bola. Tem que olhar o rosto da tua marcadora. Porque se eu estou aqui e eu estou ajudando a defesa, se eu faço isso, eu não estou vendo ela. Se ela se desloca atrás de mim, isso é dado, né? Sim. Qual é a minha memória visual? Era ela aqui, né? Era ela aqui, ó. Minha memória visual ela é aqui. Então, quando eu virar o rosto de volta, eu vou olhar para esse ponto aqui. Eu não vou olhar ela atrás. Então, quando eu virar, que eu não encontrar ela naquele ponto, eu vou procurar ela. Nessa hora, eu pego o contrapé dela. Cansei de fazer isso, cansei de ajuda defensiva, a gente jogar em superioridade numérica. Porque a menina perde completamente. Só é você pegar os técnicos e dizer, tire uma foto quando o chute sai da zona morta. Tire uma foto. Você vai ver todos os jogadores olhando para a bola. E quem está fazendo ajuda olhando para a bola. Não está vendo a menina entrar pelo lado. Aí tem treinador que vai dizer, não, a obrigação do 5 e do 4 é pegar rebote ofensivo. Só que quem está lá na lateral é o 2. Está lá na lateral, do lado contrário. A menina não está vendo, o menino não está vendo. Chutaram a bola, o menino está olhando aqui. Aí eu atravesso, na frente. Quando o menino olha, você já está pegando o rebote e está fazendo a bola. Ou está pegando o rebote e atacando de novo. Então, para mim, é uma das regras. Isso é percentual. Aí é onde você tem que estudar. E como você falou, as estatísticas também, né? Você tem o projeto de estatística que vai te auxiliar nesse processo. Por isso que a gente tem que colocar a estatística. Lógico que a gente não vai ter a parafernália todinha, porque isso custa caro. O Cine já a gente não pode aplicar porque é uma coisa de alto nível e aí não. Mas pô, você pode fazer, pô. Você filma o jogo e manda a estatística depois. Você assiste o jogo, eu faço sempre. Eu filmo todos os meus jogos, assisto pelo menos 2 vezes meus jogos. Primeira vez que eu vou assistir meu jogo, eu tenho 2 coisas a observar. O que é que eu fiz de errado? Não o time, eu fiz de errado. Eu troquei errado, eu mudei a defesa que estava dando certo, né? Ou eu não fiz uma troca necessária porque eu tinha um jogador melhor para marcar aquele cara que fez o ponto todinho do outro time e eu não fiz essa troca. Então eu vou me autocorrigindo. Lógico que vou vendo o jogo, né? E vou anotando algumas coisas. A segunda passagem eu vou ver a questão defensiva da minha equipe, porque quando eu vi o jogo corrigindo os meus problemas, eu vi o ataque. Tá? A segunda eu vou ver a minha parte defensiva e vou anotar tudo. Tá? Aí dizer, não, mas tem que ter estrutura. Não, tem que ter estrutura não. Te lembra de papel pautado? Eu acho que tu é muito novo para isso. Mas papel pautado. Eu pegava uma réguazinha, papel pautado e fazia e mandava os meninos fazer o scout.
arremesso certo, arremesso errado, lance livre certo, bola perdida, bola recuperada, rebote ofensivo. Hoje você tem planilha, né? Que dá na hora. É verdade. Então faz isso rapidinho. Né? E Hoje a gente assim, já tem essa possibilidade. não, hoje todo mundo tem. Quer dizer, não, a Dornelas trabalha com a comissão multidisciplinar. Você pode trabalhar com a comissão multidisciplinar. Por exemplo, aí no Maranhão, tu tá em São Luís? São Luís, São Luís. Existe universidade de educação física? temos aqui 3 universidades que têm o curso de educação física. Fora os Três, ó. cursos à distância. Nutrição, Também. Até psicologia, mais. psicologia Também. também. Deixa eu ver. Educação física, nutrição, Fisioterapia. psicologia, fisioterapia, tem? Também. Me diga uma coisa, essas universidades, essas faculdades, não tem obrigatoriamente os alunos de fazer estágio obrigatório? Sim. Precisa para concluir o curso. Precisa, né? Olha aí, você tem um clube, uma associação, um time, leva um projeto para a coordenação dessas universidades e diga a ele que você vê, ó, eu preciso, conversa com os professores, eu preciso ter o melhor aluno. E eu vou fornecer para ele, ou para eles, o certificado que eles vieram para a aula, com as horas aula, eu vou assinar, porque ele precisa fazer isso. De repente, eu falei 4, né? De repente, você vai ter o preparador físico ou um assistente, né, de educação física. Você pode aí ter os dois, né? Você Sim. vai ter um nutricionista doido para trabalhar com atleta. É tudo que o nutricionista quer, porque o metabolismo, então ele pode testar todas as coisas que ele aprendeu na faculdade. Você vai ter um fisiologista, um fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta ele pode não ter a expertise ainda de alto rendimento, mas vai saber tratar das principais contusões do jogo, que ajudar a deixar teus atletas, te ajudar a manter um atleta em condição de treinar, em condição de jogar. E um psicólogo esportivo, pô, é um campo que está crescendo muito, muito. Tu tá gastando o quê com isso? Tu tá Nada. gastando, sabe o quê? A tinta da caneta para assinar o certificado. Tá entendendo? Eu vivo falando isso. Gente, a gente não pode mais trabalhar pensando que a gente sabe tudo. Eu aprendi, olha, você não sabe, eu acho que nesses 10 últimos anos, eu tenho trabalhado com multidisciplinaridade. E eu, em casa, eu tenho logo uma psicóloga esportiva, uma mestra, né? Ela é mestra. Então, o que eu aprendi, né, de motivação, de como motivar, por exemplo, você pensa, besteira, isso é frescura. É frescura? Por que Diego Hipólito caiu de bunda lá na Olimpíada? Ele passou as piores saltos dele, as piores séries dele, e desconcentrou e caiu de bunda. Ele estava mal preparado tecnicamente, ele estava mal preparado fisicamente, ele não estava pronto, ele tinha acabado de ganhar 2 etapas seguidas do Mundial, da Copa Mundial, do circuito mundial. E caiu de bunda, perdeu a medalha de ouro e não tirou medalha nenhuma porque caiu de bunda. Desconcentrou. Quando ele ganhou a medalha de prata aqui no corpo, a primeira pessoa que ele elogiou foi o psicólogo. Né? Então, assim, e quem trabalha com feminino, mais ainda. Mais ainda. Porque você imagina, 15 mulheres reunidas, aí chega uma e você, bom dia, só se for para você, que está naqueles dias. Tu imagina isso. Se tu tiver São... 2, você imagina isso. Quem é que Com vai te 15 é ajudar? legal, né? Quem Com é que vai 15 é legal, né? Quem é que vai te ajudar a chegar de uma forma de ter o controle? Um profissional. Ou, na hora que você quer construir um prédio, tu vai chamar um médico ou tu vai chamar um engenheiro? Na hora que tem que fazer uma cirurgia de coração, tu vai chamar. E olha onde eu vou chegar. Um médico clínico ou tu vai chamar um cardiologista? Tá entendendo onde eu quero chegar? Sim, Então, sim, sim. trazer um especialista para te ajudar a desenvolver o trabalho. Então, olha aqui, ó, não precisa de dinheiro para você montar uma comissão multidisciplinar, não. Lógico,
Se você entra no nível profissional, você vai ter que ter um profissional. Porque ali as coisas ficam... É assim, ó, o detalhe é muito pequeno, né? E um detalhe pode definir isso. Então, essas são as minhas ideias. Eu tenho muitas ideias. É colocar em prática. Eu acho que falta intercâmbio geral. Não só de atleta. Ah, vamos fazer competição. Sim, mas nessa competição vai ser discutido o que entre os técnicos? De repente eu vou aí, você não sabe minha estrutura que eu tenho aqui. Aí você vem aqui, você vê minha estrutura, eu vou te chegar, como eu já cansei de fazer. Juntar os técnicos todos, ó, vem aqui, ó, vem conhecer aqui, ó, a sala dos técnicos, a gente tem isso, tem isso, tem isso, tem aqui, tem. Ó, aqui em casa, você tá vendo aí atrás, né? Essa aqui é minha sala. Sim. Então minha sala aqui é sala de basquete, eu trabalho aqui dentro, né? Eu trabalho aqui dentro. Lógico que não é só minha, né? Aí é da família. Meu filho também, minha esposa também tem medalha, tem as coisas, tudo. Mas aqui como eu digo, é onde eu tenho tudo para trabalhar. Livros ali, de várias, ali, ó. Aqui, Sim, de sim. mecânica, periodização, tem uma série. Você não pode, você tem que estar atualizado. Agora, eu vou fazer sozinho? Tu acha que aquele livro ali vai me dar experiência? Eu vou chegar para você e digo, ó, teu trabalho que tu estás fazendo, tu é diretor técnico, né? Hoje estou como diretor técnico e coordenador do basquete do interior. Então, quando eu quiser saber como é que faz projeto interior, realidade, eu vou perguntar a quem? A pessoa, você que faz. Então, o que está faltando para a gente é essa valorização do nosso colega. Colega. Adversário não é inimigo. Adversário é adversário. Porque você, de repente, hoje, você tem uma geração muito boa, você passa por cima de todo mundo. Daqui a 3 anos, aquele trabalho que eu falei que vai dar resultado, daqui 3, 4 anos, o outro é que tem uma geração melhor do que a tua. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse... Às vezes você está por cima, às vezes você está por baixo. Se você quiser manter, porque chegar lá em cima, o problema é se manter lá em cima. É verdade. E se manter pensando que o que eu aprendi, que eu fiz há 10 anos atrás, eu já tenho que fazer diferente hoje. O nosso esporte ele é muito dinâmico. Então, aparece, por exemplo, pick and roll. Era um jogo antigamente que jogava Stockton e Malone no Utah Jazz. Utah. Né? Os dois eram um jogo de dupla. Os outros ficavam abertos para receber uma bola, por causa das ajudas. Hoje em dia, o pick and roll apareceu tanto modo, tanto jeito de se marcar, que aqueles que ficavam parados começaram a ter que ter movimento para ficar livre, que o própria dupla já não fica mais livre totalmente. Aí já tem um conceito novo hoje, novinho, assim, fresquinho. Como começou a complicar marcar os outros, a gente procura deixar o jogo em dupla e dar novas técnicas para evitar a entrada livre do jogador, para limitar o espaço jogado. Entendeu? O espaço de infiltração, da possibilidade só de arremesso distante da cesta, que é o mais viável, o percentual vai ser menor de acerto. Né? E sempre um arremesso no close-out lá, no cara em cima, como se diz, né? Ele vendo teu braço na cara dele, né? Então, é por aí. Eu tenho, assim, tem muitas ideias, mas a gente precisa, por exemplo, olha o que a gente está conversando aqui. Eu me empolgo, começo a falar, porque é muita coisa. Mas o basquetebol, como você falou, dinamismo muito grande, né? Então, a gente começou a falar de uma parte do basquete que é o feminino, já estamos falando de jogo, e isso é que a gente gosta de falar, né? E hoje você está aqui para falar, nós estamos aqui para te escutar mesmo, né? Se fosse de outra forma, a gente faria uma mesa redonda, um debate, mas aqui é para te escutar mesmo, a sua experiência dentro e fora de quadra. E várias pessoas aqui do Maranhão que estão ouvindo, estão participando aqui desse nosso bate-papo, com certeza já estão modificando os seus pensamentos, seus planejamentos em relação ao basquete. Como você falou, ele é dinâmico. O basquetebol ele está em evolução. O pick and roll era facilmente um jogo em dupla, depois ele passou a ter a ajuda de todos e hoje já está sendo novamente um jogo de dupla para que as equipes, e aí vai de acordo com o que você tem em mão de material humano, você vai conseguir fazer suas modificações, né? Suas adaptações, porque é muito bom jogar com um jogador, um cincão lá no poste baixo, mas você não tem cincão.
eu vou ter que botar um lateral lá no poste baixo para marcar um cincão adversário. Então, são adaptações e ajustes que a gente vai ter que fazer de acordo com o que nós temos de material humano. Mas você falou perfeito. Porque, por exemplo, não adianta eu trazer uma jogada do Chicago Bulls se eu não tenho um jogador do Chicago Bulls. Né? Não adianta eu fazer uma jogada por LeBron James se eu não tenho o LeBron James. É o LeBron James no meu time. Entendeu? Então, assim, Mas é isso você mesmo. saiu certinho. Uma das perguntas que fazem para mim que cai exatamente do que você falou agora. Donés, como é que tu arma, como é que tu escolhe tuas jogadoras? Eu escolho sempre na mesma posição, uma que completa a outra. Para eu poder ter aquela situação de eu mudar o jeito do jogo. Né? Então, eu vou ter uma jogadora mais agressiva, uma jogadora mais calculista, e em todas as posições. Uma que meta mais bola, uma que infiltre mais, uma mais de físico na lateral, outra mais de infiltração, de corte, mais arisca, uma que chute bem de fora, seja uma boa finalizadora. Por exemplo, ano passado, na posição 5, na fase do campeonato, fase final do campeonato, eu tinha a Fabi, no primeiro turno todo, que é uma jogadora que tem dificuldade de mobilidade, mas é extremamente precisa na bola de 3. Uma pivôzona de 1,93 m, lenta, com dificuldade de locomoção, né, de jogar lá embaixo, no poste baixo, mas ela de frente, tanto é que ela bateu o recorde da Liga Nacional é dela, do ano passado. E de repente você tem uma Érica, que joga lá dentro, se a menina marcar ela nas costas, babau, ela vai finalizar a bola, entendeu? Porque é um cavalo. Tá? E vai pegar rebote se você tem uma casa nova, né, Casa? Não sei se ela está aí ainda. Se você tem uma casa nova, que é rápida, que joga aguda, né? Que, graças a Deus, a gente tem... Todo mundo comenta isso aqui em Recife. Em 2 anos de temporada, a gente conseguiu aprimorar mais ainda a armação dela. Ela passou a assistir muito mais e desequilibrar... Ela aí. E desequilibrar o jogo. Então, você pegava a Érica no rebote, bola na mão de casa, a gente armava o contra-ataque. E ainda, eu vou ser até atrevido. Nós só não chegamos na final e com a grande chance de ser campeão ano passado, porque a gente perdeu, na época, a melhor jogadora do campeonato, que era a Rony, uma americana. E aí, quebrou minha estrutura do time. E no jogo contra Campinas, não funcionou o meu jogo periférico. A bola de fora não caía. A bola entrava em Érica, dobravam ela jogava, porque já estava previsto isso, jogava a bola para fora, mas a bola de fora não caiu. E aí prejudicou muito o jogo da gente. Então, você ter jogadoras que você conte, que você confie, para mim é o principal, e cai nisso aí. Você vai montar a sua situação ofensiva e defensiva com aquilo que você tem. Teve um ano, a Casa que está aí lembra, que eu tinha uma jogadora, a Ana, ela não era jogadora esperada, mas era muito rápida. Então, o que a gente fazia? Adiantava a marcação em cima. Ela e Ana juntos, não, as duas nunca vão jogar juntas. Uma vai substituir a outra. Ana vai servir para descansar Casa. Aí eu disse, não, as duas podem jogar juntas. Agora, lógico, em determinado momento, para determinada coisa. Então, o que a gente recuperava de bola. E assim vai. Você tem que ter esse lado técnico. Tudo que a gente falar de gestão só vai funcionar se você tiver o conhecimento técnico. Se você se juntar, e aí eu já dei a dica, né? Tem faculdade aí, todo mundo pode montar uma comissão multidisciplinar. E digo mais, aí eu vou também jogar uma pilera aqui. Digo mais. Quando esse nutricionista, esse psicólogo, tá? Esse fisioterapeuta entrarem no teu time para te acompanhar aí nos campeonatos, mas nunca eles querem sair. Mas nunca eles querem sair, porque o esporte dá para eles uma coisa que ele não tem no consultório. Entendeu? E o esporte dá. Ele se apaixona e não lhe larga. Eu tive um problema aqui com relação a isso em 2018. Foi um problema porque eu perdi nesses profissionais. Aqui em 2018, eu dirijo a equipe do Moto Basquetebol Masculino, né, uma das equipes de futebol daqui de São Luís. E em 2018 nós montamos uma equipe multidisciplinar. Psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, e ganhamos todas as competições que participamos aqui em 2018.
Em 2019, nós tivemos problemas internos e essa comissão ela permaneceu, mas não foi o mesmo trabalho. Em 2020, eu perdi essa comissão. Né? Essa comissão agora está na equipe adversária, no Sampaio Basquete Masculino, né? Que se formou agora, mais uma equipe aqui no estado de força, né? E a gente está renovando, reformulando essa equipe multidisciplinar. E foi dessa forma como você falou, com parcerias. Né? Então, a parceria deu tão certo que eles saíram para outra equipe, foram convidados a trabalhar em outra equipe. Né? Para eles, profissionalmente, foi excelente. Né? Então, nós estamos em busca aqui de novos profissionais para trabalhar nessa equipe multidisciplinar. Mas, olha, isso é uma coisa que você não tem como controle. Porque, assim, eu digo sempre o seguinte, eu faço isso até com meus atletas. Quando aparece uma proposta, a gente tem que pensar que eles também são profissionais, tá? Lógico que a gente fica, poxa, foi eu que consegui, foi eu que botei. Se não fosse eu, vocês nem eram conhecidos, tudo. Mas eles são profissionais, eles têm as famílias dele, tem que pensar nele. Você devia ficar orgulhoso, porque você colocou ele no mercado e, de repente, olha onde eles estão. Entendeu? E você cria outros. Você cria Exatamente. Outros. Né? Olha, tu já pensaste, se eu só tivesse como é que eu digo? A safra que eu tive no Auxiliadora quando eu ganhei aqueles 19 títulos, aquela safra só. Eu produzisse outros atletas, tanto no masculino como no feminino. Entendeu? Eu só tinha aquele ali, ó. Ganhou aqui, aí ganhou aqui, aí ganhou aqui, e aqui embaixo vai ficando um buraco. Daqui a pouco, quando você chega lá em cima, você não vê ninguém embaixo. E aí esses param de jogar, e aí? Exatamente. Esse é o bom trabalho, sabe? Você vai montar novos profissionais e você vai montar novos atletas. Isso mostra o teu trabalho com consistência. É o que eu estou fazendo hoje. Além da comissão técnica, todos os atletas foram embora também. Estão todos na outra equipe. Você monta outro. Hoje eu montei com a equipe de base agora, categoria sub-19, sub-22, eles é que vão fazer esse trabalho novo agora. Essa nova temporada a gente vai tentar organizar dessa forma. Dá aquela angústia, né? Dá aquela angústia. Muito. Poxa, realmente, a gente tem que... Por isso que a gente diz o seguinte, a profissão de técnico é uma profissão meio solitária, né? Na realidade, que a gente tem que ter alguns conceitos e as decisões são nossas, no final das contas, e a gente assume a responsabilidade do resultado. É meio frustrante a gente perder uma geração, a gente perder até um atleta, a gente sente. O pessoal pensa que a gente não sente. A gente perde um atleta que a gente viu ser formado ali, de repente ele vai buscar uma coisa que ele acha que é melhor, que às vezes nem sempre, como eu digo, né? Quase ninguém que começa lá na escolinha, que você faz o trabalho, vai chegar atleta profissional, né? O que você vai deixar para ele são lições de vida através do esporte. Lutar pelas coisas, seguir regras, ser proativo, disciplinado. Você vai ensinar isso. Então, assim, quando ele sai, a gente sente muito. Mas a gente tem que pensar que do mesmo jeito que eu formei ele, eu formo outro. E eu estou mais experiente. Eu estou mais cascudo, como se diz. Eu penso assim. Então, assim, eu tenho gerações hoje que passam mensagens para mim que eu choro. Eu sou meio frouxo, né? Apesar de, como eu digo, essa cara de, né? Eu gostava muito quando eu ia jogar aí, que a torcida começava a me provocar. Castelinho lotado, né? No primeiro ano que a gente jogou com o Sport em Maranhão, foi a coisa mais bonita que eu já vi. Eu falo isso até hoje, eu tenho uma foto até hoje. O ginásio aí ficou super lotado, 7.000 pessoas, super lotado, que era o Sport, né? Com as meninas, né? Que tinham voltado, repatriado pelo Sport. Mas, assim, a torcida... Tinha torcedores do Sport, você vê, né? Tem, sempre mas a tem. Torcida, a torcida faz o papel dela, né? Até uma menina que eu tenho um atleta que é daí, a gente fez uma amizade muito grande, né? E o jogo veio ela, a mãe dela, eu brinco muito com a mãe dela, né? A Letícia? Eu não ia dizer não. Você falou, então você conhece a mãe da Letícia. Né? Conheço. Então tu sabe super gente boa. A figura que eu tô falando. Aí ela chega, ô menino, você não fica nervoso? Porque eu ficava querendo esganar aquele menino ali que ia te xingando. Deixa o cara trabalhar. Eu digo, não, olha, eles estão fazendo o papel deles. O que eles querem?
me tirar do sério e tirar o outro time do sério. Estão fazendo o papel dele. Mas é muito legal isso, porque incentiva você a estar concentrado ali, a estar... e a gente precisa disso, né? Então a gente tem duas coisas a se orgulhar. Duas coisas a se orgulhar. Primeiro é saber que o trabalho que a gente está fazendo e que esse trabalho vem dando resultado, vem formando gerações. As meninas que passam aqui saem daqui falando muito bem. Hoje sai daí do Sampaio falando também bem, porque foi uma das coisas que mais me orgulho de pessoas daí do Maranhão ligarem para mim, passarem mensagem para mim: ó, Dornella, hoje a gente está seguindo aquilo que você implantou lá no esporte, uma comissão profissional, um pessoal que trabalha com um pessoal muito bom nas suas áreas. A gente trata bem o atleta para poder sugar atleta, que pensa, não, Nordeste trata só bem. Não, a gente trata bem porque a gente quer sugar tudinho que elas têm, entendeu? Então é por aí, eu fico muito feliz de poder contribuir, tá? Então, queria muito que a gente se encontrasse muitas e muitas vezes aí na competição. Nós vamos nos encontrar em breve, não se preocupe não, com certeza. Dornelas, eu quero te agradecer em nome do presidente, do professor Rubem Goulart, de toda a diretoria técnica, diretoria administrativa, diretoria de arbitragem, que nossos árbitros estão aqui acompanhando também, a nossa coordenadora Raquel Pestana, o nosso diretor Rodrigo Goulart também está presente, e eu queria te agradecer muito mesmo por esse nosso bate-papo. Né? Foi um bate-papo muito bom, sadio, troca de experiência. Na verdade, você passou a sua experiência para nós, né? Que isso é muito importante, um técnico como você falou, um dos nossos representantes, dos poucos que nós tivemos a nível nacional, a nível de competição feminina, né? Você representou muito bem o Nordeste, você está parabéns. Todas as suas equipes eu vim acompanhando, a equipe do esporte, aí você é rubro-negro de coração, né? Aqui eu também sou rubro-negro de coração também pelo Motoclube. O Motoclube. E a gente sabe a dificuldade que nós temos. O professor Shampoo está mandando um abraço para a gente aí também. Então, assim, eu só queria te agradecer mesmo, muito mesmo, por esse bate-papo, né? Esse bate-papo que, com certeza, os técnicos que estavam acompanhando essa nossa live, eles vão estar com um trabalho diferenciado a partir desse nosso retorno aí, quando as autoridades sanitárias fizerem a sua liberação, nós estaremos prontos. E dizer para você que a Federação Maranhense de Basquete está à sua disposição no que precisar. Não, para mim é um prazer. Sempre que você precisar, eu puder, lógico, a gente está aí. E quem sabe aí numa dessas idas aí a gente não pode sair, conversar com os técnicos e de repente trocar ideias aí. Com certeza. Conhecer mais como vocês fazem esse trabalho aí, que vocês estão de parabéns. É uma coisa que a gente precisa fazer, é trabalhar no estado inteiro, não só trabalhar na capital. Tá? A gente precisa disso porque muitos possíveis talentos estão por aí perdidos. Tá? E só tenho a agradecer a oportunidade de falar e de assim, brincar e de falar algumas coisas aí. Tem muita história, tem muita história. Tem muita história. Tem muita história. Então, meu querido, mais uma vez obrigado. Quero agradecer a todos que estiveram conosco nessas 2 horas, quase 2 horas, faltam apenas 8 minutos para completar 2 horas que nós estamos conversando, né? E avisar vocês também que na semana que vem nós iremos diminuir a quantidade de lives que nós estamos fazendo. Por quê? Porque hoje eu fui cobrado pelos diretores da minha parte, né? Nós temos alguns trabalhos a serem executados e eu estou com um certo atraso, né? Na organização da parte de diretoria técnica. E nós, puxaram a minha orelha hoje, né? E eu vou ter que me organizar. Mas nós teremos lives essa semana, será divulgado no Instagram da Federação. E quero desejar a todos vocês um bom fim de semana, para você também, Dornelas, bom fim de semana e bom descanso. Eu sei que essa semana você trabalhou muito. Eu vou entrar numa palestra agora, né? Vai acabar 8 horas, tá tocando aqui o alarme, mas, como sempre, principalmente falar do Nordeste, eu me orgulho muito de ser nordestino, muito, muito mesmo. Uma coisa que me deixa assim, quando a gente ganhou o campeonato, ele não fala muito arrastado, então ele deve ser daqui do Sul. Não, sou nordestino, o meu oxente, eu não deixo de jeito nenhum, o maior orgulho disso. Então, muito obrigado. Pessoal, vamos finalizando por aqui e até a próxima. Show de bola. Tchau, tchau.